Bom, vamos continuar o nosso treinamento aqui sobre os tipos de dados. E chegou o momento de nós falarmos do tipo de dado string. Tá? Então, vou chamar essa função de td string, né? Tipo de dado string. Deixa eu tirar essa galera aqui de baixo. Pronto. Então, vamos lá. Você já viu que eu posso iniciar uma string com um apóstrofo ou posso iniciar uma string com aspas, né? Uma coisa bem legal disso é que, por exemplo, eu posso querer utilizar uma palavra como Santana, né? Santa Ana. Às vezes essa palavra vem assim. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Tá? Em alguns momentos essa palavra vem sent, né? E aí vem um apóstrofo e o Ana ali com um A maiúsculo, tá? Então vamos lá. Sant, tá, tem um A aqui. Sant Ana, Santana, tá? E às vezes é complicado lidar com essa palavra, né? Inclusive em bancos de dados, porque nós precisamos escapar esse caractere, tá? Então, por exemplo, se eu fosse começar isso daqui com um apóstrofo, eu teria que escapar esse caractere dessa forma, utilizando essa barra invertida. Daí vai funcionar, tá? Mas como eu tenho a opção de utilizar ou aspas ou apóstrofos aqui no Dart, então olha, eu faço assim, não preciso escapar o caractere e ele vai funcionar. Tá? Eu ia dizer, eu posso fazer da outra forma, mas da outra forma não vai dar certo porque eu vou colocar aspa aqui dentro e não é isso que eu quero. Eu quero utilizar o apóstrofo, tá? Então, esse esquema de você utilizar aspas e apóstrofos, né, de ele ter a possibilidade de nos fornecer isso daí, facilita bastante a nossa vida em alguns casos, tá? E o que seria a interpolação? Tá? Vamos explicar agora com mais detalhes o que é essa interpolação, né? Interpolação. Eu estou criando métodos com os mesmos nomes das coisas que eu quero explicar, só para vocês se acostumando aqui com como é que a gente cria as funções, os métodos, tá certo? Fica mais interessante para você acompanhar o treinamento, tá? Mas não é obrigatório fazer isso aqui que eu estou fazendo para você realizar os mesmos exemplos, tá? Você pode fazer todos os exemplos dentro do método main, que não tem problema nenhum. Mas vamos lá, interpolação. Como é que funciona a interpolação? Eu vou criar uma variável chamada A, que ela vai ter o seguinte valor: age Barreto. Tá? E aqui eu vou imprimir Albert interpolado com A. E vamos ver o que, que vai acontecer. Olha só. Tá? Então, a variável A tem esse valor. Ok? Eu estou imprimindo a string Albert concatenando com esse valor. Mas para isso, eu não preciso fazer dessa forma. Olha. Albert mais A. Que vai dar o mesmo resultado. Tá? Então veja, eu posso concatenar dessa forma aqui, tá? E ainda fazer assim, ó. Multa. Não preciso nem colocar espaço, porque eu já coloquei os espaços aqui, ó, tá? E ele vai imprimir o nome completo, pronto. Mas no lugar de eu concatenar dessa forma aí, eu posso deixar tudo dentro da string e apenas interpolar com a variável A. E que problema foi esse que aconteceu aqui? Ora, eu estou tentando interpolar a string Albert, nesse caso com a variável amulta. Não existe uma variável amulta, existe a variável A. E aí sim ele continua com multa, tá?
Vamos fazer assim para ficar mais claro, né? Vou executar. Mas agora ficou esquisito, né? Por quê? Eu coloquei os espaços aqui, ó. Ok? Então, para evitar essa confusão, eu vou tirar os espaços dali. E agora deu certo. Mas vamos dizer que de fato essa minha variável veio com espaço sobrando. Como é que eu faço agora para remover? Vamos ver se dá certo. Eu aqui nessa interpolação vou chamar um trim. Vou tentar executar para ver o que vai acontecer, tá? Não deu certo, não é? Ele compreendeu que trim faz parte da minha string. Então tá. Antes de eu fazer isso aí, então, eu teria que chamar aqui, ó. Agora sim. Apareceram ali as opções para minha variável do tipo string. Veja que eu tenho vários métodos para uma variável do tipo string. São muitos mesmo, olha. Tá? Dentre eles eu tenho o trim. Tá? E o trim é um cara conhecido aí desde muito tempo. Né? Da época do Clipper, enfim, das linguagens mais antigas nós temos esse trim. Ele vai remover os espaços em branco de uma string. Se você utilizar o trim sem o left e sem o right, ele vai remover os espaços em brancos, tanto da esquerda quanto da direita. Tá? Se você quiser remover os espaços em branco apenas da esquerda, trim left, apenas da direita, trim right. Eu quero remover dos dois, então apenas trim. Vou executar. E olha que ele não funcionou. Né? Ele está com os espaços em branco ali ainda. Por quê? Vamos compreender. Na verdade, você pode compreender olhando para cá, olha. Tá? Retorna a string sem espaços em branco. A palavra-chave aqui é essa aqui, ó. Retorna a string. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui a string 1 é Dart. A string 2 é string1.trim. Então, se eu chamar o trim em cima de A, o trim não vai alterar o valor de A. Ele vai retornar o valor de A sem os espaços em branco. Mas eu tenho que receber esse valor em algum lugar. Tá? Como é que eu vou fazer então? Eu vou dizer que A é igual a A.trim. Tá? Vou executar de novo. E agora sim, funcionou tranquilamente. Tá? Já tinha funcionado, a gente só não tinha utilizado da forma correta. Né? Perfeito. Agora vamos criar aqui uma função chamada multilinha. E nós vamos criar exatamente isso. Tá? Você vai ver como é que a gente pode fazer uma string com várias linhas. Tá bom? Multilinha. Aqui. E funciona assim, ó. Var b igual, colocar três aspas aqui, e aqui eu posso escrever a minha variável, tá? Então, Albert, minha variável não, o conteúdo da minha string, né? Age, Barreto, multa. Fecho aqui, print, b, vamos ver o que vai acontecer. Tá aí, ó. Legal, né? Então, se você quiser escrever uma string com várias linhas, você começa ela com três aspas ou com três apóstrofos. Opa. E termina com três apóstrofos também, né? Vai funcionar do mesmo jeito. Perfeito. Você já percebeu, né, que o operador de atribuição aqui no Dart é o igual. E como é que eu faço para comparar duas coisas no Dart? Tá? Claro que nós vamos falar de operadores um pouco mais na frente, mas eu vou aproveitar aqui
porque eu vou comparar duas strings neste caso, tá? Então, vamos criar uma nova função aqui chamada comparação. Vou criar ela aqui em cima mesmo, tá? Void comparação. E aí eu quero testar o seguinte. Se, vou dizer aqui que A é igual a Albert e B é igual a Albert. Se A é igual a B, então imprima A é igual a B. Tá? Só que eu não posso usar esse operador aqui, ó. Tá? Esse operador é o operador de atribuição. Na verdade, eu estou tentando atribuir B a A aqui. Tá? Não vai funcionar. O operador de comparação aqui é esse, ó. São os dois iguais, tá bom? Então, se A é igual a B, eu vou imprimir A é igual a B. Para isso, eu tenho que dizer que A é uma variável e que B é uma variável, tá? Pô, muito bem. Ah, deixa eu colocar um else aqui. Se não, A é diferente de B. Tá? Então vamos lá. Executar. A é diferente de B. Tá? E por que A é diferente de B? Porque esse cara aqui tem um A maiúsculo. Esse aqui não tem. Tá? Então ele vai verificar essa questão do se a letra é maiúscula, é minúscula, né? Ele é case sensitive, tá bom? Se eu colocar agora aqui, ó, Albert e Albert, aí sim, ele vai informar que os dois são iguais, tá? Então, duas coisas importantes, tá? Quando você estiver testando variáveis do tipo string, de fato elas têm que ser iguais, inclusive case sensitive, tá bom? Se tiver maiúsculas e minúsculas misturadas, vai dar problema, tá? E o operador de comparação é esse aqui, tá? Ok, agora vamos dizer que no seu código, né, em alguns momentos, você vai ter Albert dessa forma, em alguns momentos você vai ter Albert dessa forma, né? Por exemplo, numa tela de login, tá? Então o usuário vai colocar o nome dele, tá? E o banco de dados dessa aplicação já existia, é algo antigo, tá? Então tem alguns usuários que colocaram o nome utilizando a primeira letra em maiúscula, alguns usuários colocaram o nome todo em maiúsculo, alguns usuários colocaram o nome todo em minúsculo, tá? Você precisa verificar se aquela informação que o usuário está colocando lá no edit, quando ele está realizando o login, tá? E além disso, não tem como você controlar se o usuário está utilizando caps lock ou não, tá? Então ele pode estar colocando o nome dele todo em maiúsculo, todo em minúsculo, enfim, não tem como você controlar isso. Mas você tem que comparar este valor com o que está no seu banco de dados para verificar se o nome do usuário bateu, né? Se a senha bateu, né? Mas vamos nos concentrar no nome do usuário, neste caso aqui. Como é que você vai fazer isso então? Você vai utilizar uma outra função, que é a seguinte. Que no A, nós vamos colocar, olha, se A ponto to lowercase ou to uppercase, tá? O to lowercase vai colocar a string para minúsculo. Todos os caracteres daquela string vão ficar em caixa baixa, minúsculo, tá? O to uppercase vai colocar todos os caracteres daquela string para caixa alta, para maiúsculo. Então, neste caso aqui, tanto faz. Eu vou utilizar o lowercase. Então, se a.toLowercase for igual a b.toLowercase, vamos ver o que, é que vai acontecer. Tá? Veja que eles são diferentes, né? Mas ele imprimiu que A é igual a B. Legal, né? E por que isso? Deixa eu explicar, vamos mostrar o porquê, né? Eu vou imprimir aqui mais duas linhas
e vou imprimir o a ponto to lowercase o b ponto to lowercase e o c ponto to lowercase. Da mesma forma, vamos dar uma pausa aqui, dessa forma aqui, e vamos imprimir os 3 para uppercase, tá? Uppercase. Pronto, vou executar. Então veja, olha, o lowercase fica assim, o uppercase fica assim. Então nesse caso, embora o A comece, o Albert que comece com A maiúsculo e no B o Albert que comece com A minúsculo, como agora eu estou convertendo ambos para lowercase, as strings serão iguais. Ok? É assim que a gente faz para contornar esse problema, né? De nós termos valores iguais em termos de nomes, mas com caracteres em maiúsculos e minúsculos, utilizando as funções uppercase ou lowercase, tá? Existem muitas outras funções para strings, para inteiros, para os tipos de dados que nós vamos conhecendo com o tempo, tá? Mas em termos de string, isso aqui é o suficiente, né, para você começar a desenvolver suas aplicações com o Flutter.